de Corpus Christi, certo? Isso. Hoje a gente conversava antes para preparar esse programa, ontem. Há alguns dias tivemos a Páscoa de Jesus Cristo, onde Jesus sofre a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor, certo? Há uns meses atrás. O que aconteceu depois disso? Como é que o senhor pode explicar para a gente mais didaticamente possível? A festa de Corpus Christi, e isso é um termo que vem do latim, Corpus Christi, não é? Corpus é o nominativo e o Christi a gente chama de genitivo singular, Christi, que traduzindo para o português quer dizer o corpo de Cristo. E na nossa compreensão cristã católica, o corpo de Cristo é aquilo que ele mesmo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Então a igreja tem uma data específica, e que ainda vamos desvendar um pouco mais à frente, que ela chama Corpus Christi, que é a manifestação pública sobre a Eucaristia, o corpo de Cristo, que nós acreditamos assim ser. Agora, esta festa, ela se encaixa dentro de um contexto, que é isso que você cita, não é? Por exemplo, já da Páscoa do Senhor, que foi precedida por 40 dias que nós chamamos de Quaresma. Aí temos a Semana Santa, com todas as celebrações, o Domingo de Ramos, a instituição da Eucaristia, a Sexta-feira da Paixão, a grande celebração que chamamos a celebração da Vigília Pascal, que é onde a igreja proclama a ressurreição do Senhor. Depois tem ali um tempo, algumas semanas que a igreja chama de tempo pascal, e aí então sim acontecem 3, 4 grandes celebrações que compõem o calendário litúrgico cristão católico, para a igreja concluir esta etapa de grandes celebrações da ressurreição do Senhor. Uma delas, por exemplo, é a Ascensão do Senhor, que é praticamente mais de 30 dias depois da ressurreição do Senhor. A festa da Ascensão é cumprindo aquilo que Jesus disse: eu vou para o Pai, vos preparar um lugar. Este voo para o Pai, a igreja compreende como um retorno à casa do Pai, de onde Jesus saiu. A igreja chama isso de Ascensão do Senhor. Só um minutinho. Você que está assistindo a gente, o Padre Jair fez há 40, 50 dias atrás um programa bem especial sobre a Páscoa, disponível para você assistir. Então, depois disso, temos a Ascensão. Isto, a Ascensão do Senhor. No domingo seguinte, aí então sim, nós temos o mesmo Jesus que falou: eu volto ao Pai, vos preparar um lugar, também disse: eu vou para o Pai e vou vos enviar o Espírito Santo. E a igreja, então, compreende isso como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que depois ainda vamos falar até sobre o Concílio de Nicéia, que definiu isso aí, esta festa, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja celebra a festa do Espírito Santo, chamada festa de Pentecostes, que quer dizer 50 dias depois da ressurreição do Senhor. A palavra penta vem do grego, quer dizer 5, 50, por exemplo, o Brasil é pentacampeão, 5 vezes campeão do mundo, né? Então a igreja celebra que é a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Baseado nas Sagradas Escrituras que nós temos aqui, não é? Primeiro, a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo, e ele cumpre. E depois pelos próprios textos bíblicos retratando este fato, que os discípulos estavam no cenáculo com Maria e etc., e veio um vento muito forte, e desceu sobre eles sob a forma de línguas de fogo. Isso se chama o Espírito Santo. Línguas de fogo. Línguas de fogo. O Espírito Santo tem várias maneiras de se manifestar. Por exemplo, no batismo de Jesus, ele se manifestou como uma pomba que desceu sobre Jesus. E a voz do Pai expressou, dizendo: este é o meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha confiança, minha esperança, etc. Por isso a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Já quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, e tinha gente de várias cidades circunvizinhas, diz os textos bíblicos que soprou sobre Jerusalém um vento terrível que atraiu a atenção de todo mundo. E foi ali então que aconteceu o que nós chamamos de glossolalia, isto é, que apesar das pessoas serem de línguas diferentes, os discípulos falavam e cada um compreendia o que os discípulos estavam falando na sua própria língua, que não era a língua dos discípulos, que eram galileus.
Então veja, sob a forma de vento, né? Aliás, isso remonta ao início das Sagradas Escrituras, o livro do Gênesis, dizendo que quando Deus criou o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Era como um vento que soprava. E depois nós vemos então este terceiro símbolo, sob a forma de línguas de fogo que desceu no cenáculo, como assim nós chamamos. Então esta é a festa de Pentecostes. Depois desta festa, então tem a ressurreição, a ascensão, Pentecostes, aí então sim vem a terceira grande festa. Só para saber, a ascensão 40 dias depois, né? Não, a ascensão um pouco antes, né? Antes. Mais ou menos 40 dias. Só que nós já falamos disso na outra tempo, ocasião. né? Uhum. Não é uma questão puramente cronológica, é um tempo teológico, não é? Uhum. Mas a ascensão e depois Pentecostes. Isso. Aí vem o Pentecostes, que é 50 dias depois, e a igreja conclui esta temporada de grandes liturgias, se referindo às pessoas da Trindade, com esta grande festa que celebramos no final de semana passada, a festa da Santíssima Trindade. Uhum. Também baseando numa interpretação dos próprios textos bíblicos, não é? E a igreja interpreta assim, que Deus criou e cria, portanto, Deus é criador. O Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, salva, por isso ele é o Salvador, ele encarna-se, ele torna-se carne em Jesus, no né? ventre de Maria, mas isso não quer dizer que ele passou a existir a partir da encarnação, não. Ele existe desde a origem, junto ao Pai, e depois de feito a festa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Salvador, então o Espírito Santo conduz aquilo que o Pai criou e que o Filho salvou. E é assim que nós entendemos aquilo que Jesus disse, né? Eu vou para o Pai, vou vos enviar o Espírito Santo, que ele vai clarear, ele vai fazer vir à tona tudo aquilo que vocês aprenderam de mim. Então isso, a igreja celebra uma festa própria, que só tem esta no calendário litúrgico, que é da Santíssima Trindade, em que a igreja celebra as três pessoas numa única celebração. O Pai que cria, o Filho que salva, o Espírito que santifica. Isso depois de Pentecostes. Isso, que é a festa da Santíssima Trindade que celebramos neste domingo passado. Certo, didaticamente para você explicar então. Então, seria as três pessoas. Deus cria, Jesus salva, O Filho salva, o Espírito conduz. O Espírito conduz. Por isso ele é consolador, ele é santificador, ele é o condutor, não é da igreja. Feita esta festa da Santíssima Trindade, aí então sim a igreja coroa essas festividades todas com uma grande homenagem pública à Eucaristia, que é o que nós chamamos a festa de Corpus Christi, não é? Que estamos chegando agora. Isto. Aí então sim, a igreja quis fazer uma demonstração pública do que é a Eucaristia. Quer dizer, aquilo que nós celebramos dentro do templo, que nós chamamos de missa, o sacrifício de Cristo na cruz, agora a igreja apresenta isto publicamente. Vai para a rua. Aliás, é a única festa em que a igreja tira o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia da igreja, e leva para as ruas. Tira do templo e leva para as ruas, não é? É a festa de Corpus Christi. Agora, como que apareceu? Isso, como surgiram essas né? festas? Uhum. Veja, a festa de Pentecostes é uma festa que vem desde as origens, não é? Que é uma festa já, inclusive, do mundo judaico, que era a festa das semanas, que depois a igreja adapta para a festa de Pentecostes. Do Espírito Santo. Isso. A festa da Santíssima Trindade é uma festa que vai se enraizando com o tempo e que depois a igreja define, mas veja bem, quando a igreja define, não quer dizer que ela passou a existir a partir dali, a igreja define uma coisa que já existe desde a origem e agora ela coloca como dogma. Então, por exemplo, a festa da Santíssima Trindade é um dogma para nós cristãos católicos. Não que a igreja, a partir dali, definiu que era isto. É porque isso já se vivia desde o início. E então houve questionamentos, chamamos até as heresias, né? De Ario e de tantos outros. Aí a igreja, então, sim, no concílio de Nicéia, em 325, a igreja define, clareia isso, e depois confirma no concílio de Constantinopla, em 381. Então, veja, ali que a igreja define, inclusive, o credo que nós rezamos,
Creio em É o Deus, Pai credo Todo-Poderoso. niceno-constantinopolitano, que começou a clarear, definir no Concílio de Nicéia e se firmou em Constantinopla. Ali a igreja define que ela acredita no Pai Criador, acredita no Filho, que encarnou e é o Salvador, e acredita no Espírito Santo, que é o Santificador. Então a festa da Santíssima Trindade, ela está ali neste contexto. E a festa de Corpus Christi, ela existe, podemos afirmar que ela existe como conteúdo desde a origem, porque é a festa da Eucaristia. E a Eucaristia existe desde a ceia do Senhor, não é? Quando Jesus tomou o pão e o vinho, disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vocês. Agora, ela se firma como festa pública, então sim, bem mais adiante. Isso acontece lá por 1260, por ali, com uma religiosa na cidade de Liege, na Bélgica, que eu tive a grata satisfação, quando estudava na França, de visitar, porque a Bélgica é um país vizinho, e fazíamos em Bruxelas, na Bélgica. E lá fomos até Liege, onde surgiu esta religiosa, que hoje chamamos de Santa Juliana, em 1260, 1255, por ali, e ela teve uma grande inspiração. Ela pensava: se a igreja celebra a Eucaristia dentro do templo, por que não ter um dia que pudesse manifestar isso publicamente? Para que a igreja pudesse mostrar publicamente aos seus e também àqueles que não são católicos aquilo que ela tem como o maior patrimônio, que ela tem o maior legado que Jesus deixou, que é a Eucaristia. Não é? Aí então sim, nessa inspiração, ela foi enraizando mais a sua reflexão e levou então para o Papa Urbano IV. Que aí então sim, em 1264, ele definiu como festa de Corpus Christi. Definiu, autorizou a igreja a sair então com o Santíssimo Sacramento, com a Eucaristia, nas ruas. E esta devoção, esta festa, se espalhou muito rapidamente pela ação própria do Espírito Santo, né? E se transformou nesta grande festa que nós temos hoje, a festa de Corpus Christi. Aí você pergunta: é também aquela festa que se faz os tapetes nas ruas, etc.? Pois é aquela festa. E isso aí surgiu baseado em dois fatos. Um, que foi buscar, então, nas Sagradas Escrituras, fatos deste porte. Então, se relaciona a questão dos tapetes que se faz com a entrada de Jesus em Jerusalém, que nós vimos no domingo de Ramos, não é? Que Jesus chegou, o povo foi cortando ramos e colocando para ele passar, alguns tiravam até algumas de suas vestes e colocavam para ele passar. Esta festa, se pensou, o mesmo Jesus que entrou em Jerusalém é o Jesus eucarístico: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vocês. Então, aquela mesma recepção feita em Jerusalém, nós podemos fazer hoje com a Eucaristia, porque é o mesmo Jesus, não é outro. E aí, então, sim, veio-se a tradição, a partir dali, de preparar as ruas para passar com a Eucaristia, o Jesus eucarístico, o que nós chamamos o Santíssimo Sacramento. Agora, o que iam colocar nas ruas? Aí depende muito da cultura local. Por exemplo, aqui nós fazemos os símbolos. Por exemplo, nós temos aqui o cálice. O cálice é um símbolo litúrgico no qual se consagra a Eucaristia. Então, veja só. Lá, você indo na quinta-feira, você vai ver o cálice feito lá. Lá também nós temos toda a parte da Sagrada Eucaristia, está contemplada nas Sagradas Escrituras, inclusive na ceia do Senhor: tomai e comei, isto é o que é dado por vocês. Então, lá também vai ter o símbolo da Bíblia. Nós vamos também ter outros símbolos, por exemplo, da patena, da própria hóstia, também da mãe de Jesus, porque a mãe de Jesus está colada, não é ela que gerou o próprio Filho, Jesus, que é a Eucaristia para nós. Então, veja, vai ter também estes símbolos. E outros, a cruz, por exemplo, que é o símbolo pelo qual Jesus passou para chegar à ressurreição. Então, tudo isto é feito pelas nossas comunidades, pelos nossos jovens. Então, já na quinta-feira, desde as 6 horas da manhã, ali na lateral da catedral, nas ruas que circundam a catedral, vai estar ali uma quantidade enorme de gente preparando estes momentos. Então, veja, tem tudo isto que está envolvendo na festa
de Corpus Christi, que é a festa da Eucaristia. Então Certo. tem o seu enraizamento bíblico, não é? E depois tem toda a tradição, que aí depende da cultura local, o que você tem disponível para fazer, não é? Tem lugares que são verdadeiras obras de arte, não é? Particularmente em Portugal, também na França. Eu morei bastante tempo na França, vi muito disto na Itália, não é? Enfim, todos os lugares, os países